Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Está dando microfonia. Deixa mais baixo, tá bom, dá certo, né? Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus nós chegamos à mensagem 4, né, desse alimento diário, que tem como título Uma Vida com Deus. E a mensagem da semana, está aqui já o título: Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. Senhor Jesus, esse título é bem sugestivo, porque mostra qual é a nossa necessidade, certo? Como cristão, Senhor Jesus, porque ele envolve, como diz no alimento diário, diretamente o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, certo? Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de quê? De amor também, certo? Para nós nos relacionarmos com as pessoas, precisamos do quê também? De amor também. Ou você acha que precisa só de amor para se relacionar com as pessoas? Você acha que não precisa amar Deus para se relacionar com Deus? É claro, é fundamental, tá certo, que a gente ame a Deus para poder se relacionar com Deus. O problema não está em Deus nos amar, o problema está em nós, certo? Amar a Deus. Tanto que a Bíblia diz, né, que Ele nos amou, né, primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas onde é que você sente mais dificuldade? É em amar a Deus ou em amar as pessoas? É. Por que é mais difícil amar as pessoas do que amar a Deus? Por quê? As pessoas são complicadas, né? Agora eu vou perguntar a você. Você está dizendo que é porque as pessoas têm defeito, mas eu vou perguntar a você uma coisa, você vai me responder. É mais fácil, é mais difícil, né? É mais fácil você amar alguém com defeito ou alguém sem defeito? Você amar alguém sem defeito, não é muito difícil, porque a exigência é muito maior. É ou não é? É muito maior a exigência dessa pessoa. A pessoa não tem defeito. A questão não é o defeito da pessoa, né? A questão, né, essa pessoa, né, fazer, vamos dizer, algo que ofenda a você, certo? Amar a Deus é fácil por quê? Porque Deus nunca nos ofendeu. Deus só ama. Só ama. Então Deus não nos ofendeu. Não é assim? Mas para nós, né, nos relacionarmos bem, se o objetivo de Deus, a gente está vendo, né, durante toda essa série do alimento diário, se o objetivo de Deus, né, é tecer, né, esse tecido de amor com todos nós, juntamente com Cristo, sabe? Se o objetivo é esse, então certamente, certo? Quando, né, Deus conseguir esse objetivo, quando esse objetivo for alcançado, não vai ter mais dificuldade, né, em você olhar para Fabinho, né? Você dizer que é difícil amar Fabinho, né? Tá vendo?
Porque Fabinho e você vão estar totalmente o quê? Revestidos desse amor. Né? Diz aqui, né? E une todas as coisas com perfeição. Né? Só tem uma coisa, né, que pode unir todas as coisas, que é o amor, né? E aí esse amor, ele é perfeito, né? Por isso que ele não vai deixar brechas, certo? Não vai enxergar defeitos, né? Você não vai enxergar problemas mais, que vão estar todos cheios do amor. Mas nesse momento, né, em que Deus está ainda tecendo, né, unindo esses fios, formando esse tecido, ainda existe, né, as falhas, ainda existem os defeitos. Mas Deus, ele vai, né, corrigindo, ele vai na verdade, nos revestindo. Esse é o desejo de Deus. Mas preste atenção na palavra, né? Revestivos. Ele não diz que Deus nos reveste, não. Ele diz revestivos. Então é uma coisa que deve partir de quem? Deve partir de nós. Revestivos. Certo? Revestivos. Então essa é uma atitude de quem? Nós, isso quer dizer que Deus já fez algo, já está pronto, nós só precisamos agora tomar posse do que Deus fez e nos revestir. Né? Vestir-se de quê? Do amor. Nós vimos nas semanas passadas, em semanas anteriores, que nos versículos aqui de Colossenses, falou muito sobre o velho homem, assim, despojar, né, do velho homem, que se corrompe. Isso tudo, né, é prático no nosso viver diário. Certo? Você despojar-se do velho homem e se revestir, né, do novo homem. Como na prática nós nos revestimos, né, do novo homem? Como na prática? Que revestisse do amor. Na verdade, o amor está onde? No novo homem, né? O amor está no novo homem. Quem é amor? Deus é amor. Quando nós estamos no novo homem, que é criado, né, segundo Deus, o novo homem, irmãos, quando nós estamos nele, nós conseguimos amar, porque Deus é amor e Deus é quem infunde esse amor em nós, para nós amarmos e nos relacionarmos, tá certo? Não é relacionar bem, porque um ser humano natural, ele consegue se relacionar bem com as pessoas, sabia? Tem muita gente que nem crê no Senhor e se relaciona muito bem. Certo? Se relaciona, né, às vezes até melhor do que, né, vamos dizer, irmãos com irmãos. Se relaciona até melhor. Porque isso está até, né, às vezes, é no caráter, na educação que recebeu. Tá certo? Mas a questão não é essa, a questão é revestir-se do amor. Nós necessitamos nos revestir. E isso vai caber a nós agora, nós vamos ver, né, nessa mensagem, que acho que lá na frente, né, para quinta-feira, sexta-feira, de ver essa parte, mas nós vimos na segunda-feira que existe um fluir do Rio da Graça lá na carta de Paulo aos Efésios. Qual é o objetivo? A gente vê, sabe qual é o objetivo do fluir desse rio? Qual é o objetivo? Nos alcançar para quê? Olha só, tudo está, né, ligado. Tá certo? Tudo está ligado. O objetivo de Deus querendo se cumprir. Deus trabalhando para o seu objetivo se cumprir. Se nós não percebermos, nós vamos, né, o hino que nós cantamos, eu mergulho nesse rio, né, da graça. Estou imerso na sua palavra. Então, como é que você mergulha no rio da graça? Imergindo na palavra. Olha como é prático, né? É fácil de entender? É fácil de entender. Imergindo na sua palavra. Aí o que acontece ela? Ela traz poder, libertação
e cura. O que nós precisamos para nos relacionarmos? Poder, libertação e cura. É ou não é? Você diz, não tem como me relacionar com aquela, porque aquela pessoa é muito difícil. Você nem se aproxima, porque você já tem medo, você já cria um bicho, que aquilo não é uma pessoa, aquilo ali é um bicho para você, né? Então você tem medo já, você nem se aproxima. Não dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Às vezes a gente está pregando o evangelho, vê uma pessoa com a cara, né? Parece um monstro. Aí você, vixe, isso aí, você já fica... Quando você fala com a pessoa, né, desaba, a pessoa... Você diz, meu Deus, eu pensei que... É assim ou não é? Então você precisa de poder. Certo? Libertação, de quê? Lembra que eu falei, né? Despojar do velho homem. Precisa se libertar, né? Desse velho homem. Velhas práticas, velhas atitudes. Libertação, às vezes a gente fica preso, né, em muitas coisas, muitos conceitos, fica preso em mágoas, em rancor, em ódio, como fala nos versículos seguintes aqui, falam isso, né? Maledicência, tudo isso aí. Precisa se libertar ou não dessas coisas? Precisa, porque se não se libertar, você não vai conseguir se revestir. Certo? Porque essas coisas, né, elas estão dentro de nós. Precisa se, né, às vezes nos prendem e nos impede de, né, do Senhor nos revestir com esse amor. Então, o que é expresso nas nossas atitudes e ações não é o amor, né? Não é o novo homem que se expressa, mas é ainda o velho homem. O velho homem. Mais atrás, poder, libertação e cura. Está vendo? Está tudo aí, não há onde? Tudo está onde? Na palavra. Quando nós, né, imergimos, né, de fato na palavra, imergir de fato é mergulhar no rio da graça, né? Mergulhar no rio da graça com o objetivo de extrair disso aí o quê? Poder, libertação e cura. Né? Poder, libertação e cura. Então, se você mergulhar, você vai conseguir extrair, porque tudo isso está na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Certo? Palavra de Deus. E aí, nós vamos conseguir nos revestir desse amor. E aquele que você acha que não consegue amar, daqui a pouco você se une. Porque esse amor, ele une, né? Olha só. Une todas as coisas, não é assim? Todas as coisas com perfeição. Une todas as coisas com perfeição. Você não vai ver mais defeito, né? Porque o amor está unindo você com perfeição. Você não vai olhar mais, né, para o irmão. Vai dizer, eu não gosto desse irmão, né? Quando esse irmão fala, dá vontade de me levantar e ir embora, né? Quando eu chego na reunião que é Joãozinho que está falando, dá vontade de voltar para casa, né? Quem aqui já teve esse sentimento, né? De algum irmão estar falando aqui, você chegar, é ele, aí você né? Vixe. Ou então você já pega a escala, né? Sabe que é o irmão que vai falar, né? É como se fosse o irmão que falasse. Mas quem fala para nós, né? É o Senhor, né? A palavra é de Deus. Certo? Nós precisamos receber o falar que Deus está falando para nós, como falar, né, de Deus, e não como falar de homens. Olha qual é o objetivo de Deus, irmãos. É nos dar poder, libertação e cura. E nos encher desse amor que une todas as coisas, irmão. Que triste tem, né, pessoas que moram, vamos dizer, na mesma casa, na mesma família, mas que não se unem. Certo? Não se unem. Não se une. Eu já ouvi pessoa falar o seguinte, olha, eu sou casado, o orgulho de dizer assim, eu sou orgulhando, eu sou casado há 35 anos. Como, né, 35 anos casado, sobrevivido. Mas diz assim, mas eu durmo no meu quarto, ele dorme no dele. Olha que casamento feliz, né? Que coisa, né? Tá vendo? Que felicidade tem no relacionamento desse? Não tem felicidade no relacionamento desse. Por um lado, se orgulha de se manter, né, assim? Se manter casada. Mas o convívio, não existe convívio, né, nem relacionamento de um casal. Está vendo como é as coisas? O que falta?
É o amor que une todas as coisas com perfeição. Sabe unir todas as coisas, irmãos? Ele une vocês, né, com diferenças, tá certo? De cultura, né? Diferença de pensamento, diferença social, diferença né, de cor, diferença. Ele une tudo. Ele une todas as coisas, independentemente né, da diferença. Deus une, esse amor une, e com perfeição. Nós vimos que nós somos seres, né, totalmente, né, ímpares, totalmente, né, cada um, certo, é ímpar. Eu lembro, nunca esqueci da frase do Enem que eu fiz uma vez, né? Cada ser humano é um estranho ímpar. Olha só, isso é uma frase, eu acho que de um livro, de alguém, uma pessoa, não lembro o autor, uma frase que eu li no Enem. Cada ser humano é um estranho ímpar. É ímpar. Certo? Não é ímpar, ele é único, né? Único. E tem uma coisa, né? E Deus vai preservar isso, nós vimos, né, no alimento diário. Deus vai preservar a nossa identidade, a nossa personalidade. Certo? Nós não somos iguais, não tem nenhum aqui igual. Mas como é que Deus pega? Olha só como Deus é, que poder, que tremendo. Pega tanta gente diferente, tanto pensamento, tanta personalidade diferente e une todas essas pessoas formando um só tecido, irmão, fio a fio. Lembra daquele hino? Vamos cantar aquele na manhã, né? Tecido de amor, né? O nome do hino. Unindo todas essas pessoas, irmãos, com amor, né? Certo? O amor une todas as coisas com perfeição. E esse rio vem fluindo, né? Ao longo da história. Deus, ele nunca desistiu de nós, nunca desistiu do ser humano. Desde Gênesis, Deus já preparou o rio para fluir durante toda a história da humanidade, alcançando toda a humanidade. E nós vimos esse rio, né, na carta de Paulo aos Efésios, a maneira como esse rio nos alcançou. Nós estávamos mortos, e aí ele diz assim: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, vem de Deus. Então esse rio, ele diz assim, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo isso veio por meio, irmão, desse rio, alcançando-nos, tá bom? Tudo isso, quando esse rio, né, ele chegou a nós estávamos o quê? Mortos. E lá em Ezequiel, né, nós vimos que por onde esse rio passar, tudo verá. Esse rio passou um dia por Lucimar estava morta, fedorenta, ela estava podre. E aí esse rio, quando tocou em Lucimar, reviveu, chega, pulou, amém? Tudo viverá, irmão, então, né? Então aquela pessoa que você acha, né, que não tem jeito, o que é que você acha? Se o rio passar, tocar nela, pode ter certeza, viverá, né? Por onde o rio passar. Nós vimos, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém. Nós vimos que a palavra, né, que Deus tem dispensado a nós, abundantemente, como nunca antes, Deus tem dispensou tanta palavra como tem dispensado nos nossos tempos, nos nossos dias. Irmãos, nunca, certo? De 2017 para cá, Deus tem dispensado palavra abundantemente. Nós podemos perceber isso na pandemia, que foi mais intenso ainda, né? O despejar, vamos dizer assim, do falar de Deus a nós. Então, essa palavra que Deus tem falado, a gente precisa dar atenção a essa palavra. Porque essa palavra, né, quem faz a vontade de Deus, é ela que realiza a vontade de Deus, é ela quem faz a obra de Deus. Não somos nós quem fazemos. Para esse rio alcançar,
Deus precisa usar pessoas, certo? Não é a pessoa que vai dar vida para quem está morto. Quem é que tem esse poder? Quem aqui consegue dar vida a quem está morto? Mas a palavra, você sendo usado por Deus como um canal para esse rio fluir de você, a palavra faz isso, irmãos, e tem feito. Nós temos visto tantas, né? Tantas e tantas experiências, né, sendo compartilhadas aí, né, nos meios, nas redes sociais. Tantas e tantas. Você mesmo quando sai para a rua, por exemplo, domingo passado nós tivemos uma saída ali em Lages. Quantas pessoas foram abordadas, né? Quantas experiências nós tivemos. E quando você passar a ser usado apenas por Deus, para esse rio fluir e tocar nas pessoas, e as pessoas mudarem, né? O semblante, mudar já a latada, né? Já muda. Quando esse rio toca, né? A pessoa já ganha vida, amém? Certo. Aí nós precisamos, né, ser tocados também por esse rio, né? Diariamente e constantemente, tá bom? Não é uma vez que ele nos tocou e acabou, não, porque nós vimos um velho homem que precisa, né, constantemente, a gente precisa nos, né, despojar desse velho homem e nos revestir do novo homem. E esse rio, ele traz a nós isso, mas esse rio vem como, né, todas as riquezas que Deus é, que Deus tem, estão aonde? Está nesse rio. E você vê lá em Gênesis, você vê que nesse rio, né, tem ouro, né? Nesse rio há ouro, pedras preciosas, todas as riquezas que Deus tem para o homem estão nesse rio. Tu imagina aí, se você soubesse aqui da região próxima que tinha, né, que estava cheio de ouro e de pedras preciosas em algum rio, o que é que você faria? Você ia de noite com uma lanterna lá no rio para buscar essa, certo? Você ia. Mas esse rio, ele vem até nós. Olha, Deus é maravilhoso, irmão. Deus fez com que esse rio chegasse um dia até nós, certo? Nos deu vida e agora quer nos usar para esse rio chegar até outros, para que esses outros também ganhem vida. Mas nós precisamos dia a dia, porque o Senhor disse, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então o objetivo não é só receber, né, a água desse rio e ganhar vida e acabou, não. Tem um objetivo maior. Não é como o Mar Morto, né, que a gente vê lá em... Vamos ler, vamos passar logo para 47, aqui é o 47. O que diz aqui? Senhor Jesus, 47, cadê? Deixa eu ver aqui. Amém, Senhor Jesus. Não, 47, aqui está. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Sim, vamos lá. Versículo 8, diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chão viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Senhor Jesus. Até o Mar Morto, não é assim? Até o Mar Morto, as águas ficam saudáveis. A gente viu que o Mar Morto, não é porque ele é morto, porque ele é
um local que fica abaixo, né, muito abaixo do nível do mar. E aí ele recebe a água, mas não tem como liberar essa água, certo? Só retém, e ele não, né, não flui essa água. Então, na nossa experiência, né, quanto tempo, né, o irmão até falou assim, quanto tempo nós passamos, né, só recebendo muita palavra, recebendo muita revelação, recebendo muita coisa, certo? Mas não, né, passando, né, para outros, só retendo. É muito bom, é bom, não é? A gente vai para uma conferência, foi palavra, né? Palavra maravilhosa. Você ouve a mensagem, palavra maravilhosa. Você lê o alimento diário, palavra maravilhosa. Tudo é maravilhoso, irmãos. Mas o objetivo de Deus não é que tudo isso, né, seja retido. Que Deus dispensa a nós, né, é para ser o quê? É passado, né? Transmitido. Não é só receber. É muito bom receber, não é assim? Mas o próprio Senhor diz, mais bem-aventurado é dar que receber. Né? É dar que receber. Você já pensou se todos os que vieram antes de nós só recebesse, não passasse, quem estaria aqui hoje? Tem muitos ainda, né? Lá fora. Tá bom? Que ainda não receberam, porque estão esperando alguém, né, passar. Alguém levar esse rio até eles. Senhor Jesus. Então Deus tem derramado abundantemente essa palavra sobre nós. E nós não podemos ter dúvidas, certo? Quanto ao que Deus tem falado. Não sei se vocês têm alguma dúvida com respeito ao que o Senhor tem falado. Tem muitos falares negativos, tá bom, na internet. Inclusive eu quero até, né, orientar os irmãos, não acesse, né, falar negativo. Tá bom, irmãos? Tem muitos, né, muita gente que está enveredando, né, pulando fora do rio, muitos conceitos, certo? Muito conhecimento natural, tá certo? Então estão pulando fora do rio. O que acontece quando o peixe pula fora do rio? Né? Morre. A gente precisa crer que o que Deus está falando por meio, né, do seu profeta, irmãos, vem de Deus. Tá bom? O que nós chamamos, né, de palavra profética é exatamente o falar que vem da boca de Deus para o momento atual em que Deus quer, né, alcançar um objetivo no momento. Certo? Deus tem a Bíblia e tudo que está na Bíblia é de Deus. Certo? Tudo que está aqui, irmãos, é de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que Deus tem um falar para dar direção para o seu povo no momento, né, atual. E esse aí, Deus precisa falar diretamente para nós. Se Deus não falar, irmãos, qual é a direção que nós vamos ter? Deus quer realizar algo, tá certo? No momento. Então Deus fala para nós qual é a vontade dele, qual é a direção que ele vai dar para as igrejas. Se a gente não tiver, né, atento ao que Deus está falando, a gente também vai cair, né, na nossa mente, no velho homem. E aí o velho homem, ele não aceita as coisas que vêm de Deus. Não aceita. Certo? Só quem aceita é o novo homem. Porque o novo homem foi criado, né, segundo Deus. Então ele recebe aquilo que vem de Deus. E ele entende o que vem de Deus. E ele procura, certo, seguir aquilo que vem de Deus. Então a gente precisa, né, ficar atento ao que o Senhor está falando. Ele diz aqui no trechinho aqui que vou ler. Precisamos dar valor ao falar do Senhor a cada momento.
Pois ele quer dar à igreja uma direção, mostrar qual deve ser o próximo passo. A esse falar chamamos de palavra profética, aquela que sai da boca de Deus, trazendo para nós o fluir do rio da graça no presente momento. Amém? Se você ouvir algum falar negativo, certo? Não precisa você, vamos dizer, esculhambar a pessoa não, tá bom? Só chama para orar. Pronto. Bem? Chama só para orar. Não tenta também explicar, porque é difícil você também convencer que a pessoa já vem, armada para você. O inimigo já tem construído já a fortaleza na mente dela. E quem fica lá dentro, nós vimos em outra mensagem, é quem? O inimigo constrói a fortaleza e ele fica dentro. Certo? E o Senhor quer entrar, além da fortaleza, ainda tem o inimigo lá dentro. E quando a fortaleza é construída pelo inimigo, a gente acha que o Senhor está dentro e o inimigo está fora, quando é o contrário. Está vendo? A gente acha que o Senhor está dentro e o inimigo está fora, mas é o contrário. O inimigo está dentro e Deus está fora. Por quê? Você não está mais recebendo o falar de Deus, moço, falar profético, a direção que Deus Deus dá uma direção para a igreja. A gente precisa estar, certo, com isso firme na nossa mente. Deus dá direção para a igreja. Irmão. Nós não vivemos uma religião, não. Certo? Nós estamos num lugar privilegiado por Deus. Ninguém está dizendo que é melhor do que ninguém aqui. Nós vivemos na base adequada que Deus estabeleceu. E por causa disso, Deus tem dado a direção, tá certo? Para, por meio da igreja em Filadélfia, ele trazer a conclusão dessa era. Né? Então a gente tem que estar atento a essa direção que Deus está dando. E atento não é só ouvir o que dele está falando, não. Não é ouvir, é seguir. Né? Seguir o que o Senhor está falando. Não é só, é isso aí. Não é concordar também, tá bom? Tem 3 maneiras, né? Você discorda, você critica. Você concorda, mas você não faz nada. Mas você concorda e você pratica. Vendo? Discorda, fala mal. Você concorda, mas não faz nada. Você concorda e pratica. Aí acontece. Bem? Por exemplo, nós temos prática, nós temos imersão, por exemplo. Você discorda? Não diga na minha frente, não precisa dizer. Né? Concorda? Concordo. Pratica? Não preciso praticar. Se eu concordo, irmãos, se Deus está falando que é isso que eu preciso fazer, eu preciso praticar. Não é assim? Então a direção que Deus está dando é para o nosso, nossa salvação, vamos dizer assim. É para a nossa salvação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isaías 42, eu não sei nem se vai dar tempo, Jesus. Não sei nem que horas são. Já? Pode atrasar aí, parar esse tempo aí um pouquinho, não? Será que pode parar o tempo? Faça uma oração aí para parar o tempo. Senhor Jesus. Isaías 42, versículo 5, diz assim. Ó Senhor Jesus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produziu, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Nós vemos aqui a terra. Tem que produzir a sua própria subsistência. Certo? Criou os céus, os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz. Deus criou a terra para produzir. Né?
Nós vemos lá no capítulo 55, lembra aí, capítulo 55, versículo 10, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então a terra, ela produz para o seu sustento, né? Sua subsistência, a terra produz. Aí, mas qual é o objetivo, né, de Deus, irmãos? Será que é só, né, fazer com que a terra produza para mantimento do homem aqui na terra, alimento físico? Esse é o objetivo de Deus? A gente viu lá no outro versículo que ele criou o homem com o Espírito. Então, quando Deus formou o homem, ele soprou no homem, né? E esse homem passou a ser alma vivente. Soprou o fôlego de vida, esse fôlego de vida é o Espírito, né, do homem, e ele passou a ser alma vivente. Então, quando Deus formou isso no homem, o Espírito no homem, é para o homem produzir aqui na terra algo para Deus. Entendeu? Qual o objetivo de Deus soprar algo dele dentro do homem aqui na terra? Para que esse homem, por meio do Espírito, produza algo para Deus aqui nessa terra. Nós somos criados para produzir. Para quem? Para Deus. Certo? Mas nós somos tão enganados, né? Melhor, tão terreno, né? Que nós só queremos produzir para nós mesmos, né? O homem natural, carnal, ele só pensa em produzir para si mesmo. Que ele só pensa no seu próprio bem-estar. Só pensa aqui na terra, exatamente. Mas Deus nos criou para produzir para o alto. Aí ele mostra aqui o versículo seguinte, ele diz assim, 55, saiu? Saiu. Diz assim: assim será, ó, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Vendo? Então, como esse homem, né, vai produzir algo para Deus? Por meio da palavra que sai da boca de Deus. Sem essa palavra que sai da boca de Deus, o homem consegue produzir? Você acha? Quem é que vai produzir aqui na terra? O homem que vive no Espírito, irmãos. Certo? Deus colocou isso em nós, tá certo? E por meio do Espírito, Deus quer que nós produzamos para Deus aqui nessa terra. Produzir para Deus é fazer o quê? É fazer a vontade de Deus. Certo? Lá em Ezequiel, né, lá em Apocalipse, não vai dar tempo de ler, mas nós vemos, né, ali os frutos, né? Olha só, por onde esse rio passa, nós vemos que ali tem até a árvore, né, da vida, lá em Apocalipse 22, nós vemos, de uma e outra margem do rio, há o quê? A árvore da vida, que produz os seus frutos de mês em mês, de mês em mês. E as folhas da árvore é para quê? Para a cura dos povos. Então, quando esse rio, né, ele vem, irmãos, até a árvore da vida, olha só, ela também surge. Certo? Então, quando nós mergulhamos, né, nesse rio, imersos nesse rio, o que é que acontece? Nós damos frutos. Qual é o fruto aqui? É fazer a vontade de Deus. E a cura? As folhas é para a cura. Poder, libertação e cura. Quem precisa de cura? Né, às vezes a gente acha que só quem não tem, né, só quem não é crente, vamos dizer assim, só quem não está na igreja é quem precisa de cura. Às vezes a gente sai pregar o evangelho, encontra um irmão de algum grupo cristão, ele diz: não, mano, vai pregar para quem ainda não aceitou Jesus. Não é assim? Só acha que quem precisa de cura, irmãos, é quem ainda não
não creu, quem ainda não recebeu Jesus. Mas eu vou dizer a você, fizeram uma vez uma pesquisa, né, lá nas penitenciárias dos Estados Unidos, eu digo a você, descobriram que a maioria dos presos já tinham sido crentes. Você acredita? As penitenciárias dos Estados Unidos. Aí eu pergunto a você, né? Você precisa de cura ou não? Nós precisamos de cura, né? Diariamente, porque nós estamos nesse mundo aqui, nós somos contaminados, tá bom? O inimigo nos contamina, tá certo? Diariamente, nós precisamos de cura. É só cura física, não, tá bom? E eu digo a você, a cura espiritual, né, é muito mais importante do que a cura física. Porque a cura física, você pode pedir para o Senhor curar você, até ressuscitar. Por exemplo, Lázaro está vivo ainda? Não? Mas foi ressuscitado, não foi? Está vendo aí? Então você é curado hoje, mas você, irmão, se o Senhor não voltar, você vai voltar para o pó. Então a cura espiritual é muito mais importante, tá certo, do que uma cura física. Mas a cura física, né, muitas vezes a gente faz campanha de oração, né, faz joelho no chão, no milho, no sabugo, na espiga, né, também. Mas na cura espiritual não tem esse desespero, é ou não é? É, não tem um desespero pela cura, né? Espiritual. Senhor, eu quero, né, cura, né? Espiritual. Eu quero reagir ao que o Senhor tem falado. Eu quero seguir a direção que o Senhor tem dado. Eu não ainda consegui, né, reagir. Não consegui nem dar um pulinho ainda, né? Isso não é para ser crítica, tá bom? Não é uma crítica que nós devemos, né, fazer com quem não pula ou quem pula, não. Quem pula não critique quem não pula, e quem não pula não critique quem pula. Não é isso, mas muitas vezes o que acontece, né, é que, né, a doença não permite, muitas vezes, nós acompanharmos o fluir, é ou não é? Você sente isso, quando você não está bem, você sente. Certo? Você sente, eu sinto, todos nós sentimos. Mas por que não há, né, um desespero pela cura? Se imergir, né, vai ser curado. Certo? Que ela traz poder, libertação e cura. E aí daqui a pouco você está até aí nas ruas, né? E me dá coragem para sair às ruas. Daqui a pouco você está pregando o evangelho, né? Para todo mundo. Por que muitas vezes não conseguimos pregar o evangelho? Por que não prega o evangelho, irmãos? É isso mesmo. É isso mesmo. Alguma doença que está nos impedindo, bloqueando desse rio fluir de nós. Pode dizer, não, eu tenho vergonha. É uma doença ou não é? É uma doença que está impedindo o rio fluir, então o Senhor quer curar. O que mais está impedindo? O que pode impedir mais? Indisposição. Né? Pode ser uma doença? Sim, claro que pode ser. Porque você tem disposição, vamos dizer, para você, né, para as coisas suas, mas não tem disposição para a direção que Deus está dando. Por quê? Que certamente, às vezes, a gente enxerga muito mais importância às nossas coisas do que as coisas, né, de Deus, a nossa vontade do que a vontade de Deus. Certo? São doenças que vai, né, entrando e nós não conseguimos nem perceber, às vezes. Mas quando nós fazemos, né, a imersão na palavra, você vê tudo, né? Você vê tudo. Você vê como você é complicado, você vê como você, né, está tão frio, ou está tão morno, ou está tão quente, né, não sei. Você percebe a sua condição, você percebe como está, né, o seu comportamento com respeito ao que Deus, a direção que Deus tem falado. Sabe?
Não é o que você já conhece. Não tem muitos, né, que tem muito conhecimento da palavra, mas infelizmente não está conseguindo acompanhar a direção que Deus tem dado. E muitas crianças e adolescentes têm acompanhado e têm dado fruto, né, de mês em mês, e tem também levado cura para muita gente. Tá bom? Tem levado cura para muita gente. Tem sido curado e tem levado cura também. Nós vimos, né, na experiência de Naamã, que Naamã era um comandante, né, do exército da Síria, e aí, porém, ele era leproso. E aí o cara era um comandante, né, o status, depois do rei ali, era ele. Às vezes a gente acha que ser um comandante, né, o ser alguém, né, é muita coisa. O leproso era considerado, né, imundo. Ele não poderia nem, né, se aproximar, tá certo, dos outros. Ele tinha que ficar afastado, que era uma doença, né, que não tinha cura na época. Tinha que ficar afastado, isolado. Mas era comandante, né? E aí não tinha cura, mas a menina que estava na casa dele tinha sido levada cativa, né? Criança do povo de Israel tinha sido levada cativa e estava na casa justamente servindo a mulher de Naamã. Aí ele disse, quem dera, né, se meu Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que podia curá-lo, Lá tem um profeta que podia curá-lo. A gente vê que menina ali, né, no original, é exatamente insignificante. Nós vimos isso no grego ali, menina é insignificante, desprezível. Mas quem foi que mostrou para ele ali onde estava a cura? Uma insignificante, desprezível, uma criança, irmãos, que apenas lembrou que tinha o quê? O profeta. Rapaz, se o profeta, né, se você tivesse lá e o profeta, né, podia curar você. Que fé, né, dessa menina? Essa menina conhecia o profeta mais do que todo o povo de Israel. Aí ele foi para o rei escreveu uma carta e mandou para quem? Para o rei de Israel. Para o rei de Israel. Quando o rei pegou a carta, ele se desesperou, né? Esse cara quer romper comigo. Tem um pretexto que ele está procurando para romper. Ficou doido, né? Rasgou a veste. Aí Eliseu, o profeta, soube, né? Manda vir a mim, saberá que é a profeta, né? Israel. E aí ele veio, né? E ele já vinha com tudo já, né? Na mente, já tudo preparado, como ia ser. Pronto, quando chegou lá, na porta, Eliseu só mandou o mensageiro, né? Diga a ele que vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Nem saiu para ver. E aí ele, né, feriu o ego dele. Como é que pode? Eu sou um comandante, o cara não saiu nem para me receber, né? Nem para me receber, nem para olhar para mim. Né? Para saber quem eu sou, está vendo? Está vendo? Às vezes a gente se acha assim, né? Às vezes a gente se sente assim, certo? Mas às vezes a gente se sente assim, né? Se não me der atenção, se não falar comigo, né? O irmão passa por você, né? Nem vê, mas você, rapaz, esse irmão, isso é um troço, né? Nem buzina, não dá nem um amém, né? Eu logo, né? Eu sou um irmão, até mais ou menos. Você não se acha nem um comandante, mas se acha até mais ou menos. Aí a gente se acha alguma coisa, né? Se acha alguma coisa, irmãos. E por se achar alguma coisa, isso atrapalha, certo? Receber o que Deus, ele tem falado, né? Por meio do profeta. Vamos dizer de Deus, o que o profeta tem falado. Porque o que o profeta fala é de Deus. Tá bom? E Deus, eu digo a você, Deus está pondo, né? Todos à prova. Deus está pondo nesse momento final, todos nós à prova. Todos nós, Deus está pondo à prova. Está passando a peneira, está peneirando. O funil, né, está se afunilando, né?
Ia falar, você? Então essa criança, essa menina ali, é por isso que o Senhor diz, olha, quem não for, né, quem não se tornar, quem não se converter e não se tornar como uma criança, de modo algum entrará onde? No reino dos céus. Está lá em Mateus 13. Quem não se converter e se tornar como uma criança, as crianças, elas estão recebendo falar, tá vendo? Falar de Deus. Falar de Deus. Porque uma criança, vou dizer a você, ela não tem muitos conceitos. Ela não tem nem conhecimento, irmão, nem muito conhecimento. Se pegar uma pessoa já velha, já caduca na vida da igreja, um dinossauro, ele é cheio de conhecimento, cheio de conceito. O problema não está em você conhecer, o problema está na mente, na complicação da nossa mente mesmo, na complicação da nossa mente. Mas nós precisamos atentar para esse episódio dessa criança. Olha, lá o profeta, se você for lá, você será curado. Irmãos, o que Deus tem falado para nós, muitos têm sido curados ou não? Muitos têm sido curados, irmãos. Quantos adolescentes, quantos jovens têm sido curados? Quantos jovens têm sido curados? Você conhece algum aí? Nós temos 2 jovens, né, no CEAP. 2 jovens no CEAP. Você não sabe, não sei se você sabe, na situação de Pedro Miguel, antes de ir para o CEAP, não estava muito boa, né? Inclusive foi até um pedido de socorro que ele fez, né? Graças a Deus, Deus encaminhou ele, né, para o CEAP. Mas ele está ouvindo falar profético, está emergindo, está mergulhando, está curado. Está curado. Tá bom? Então, falar que Deus está dando, irmãos, por meio dos profetas, tem operado cura. Deus está curando. Isso no nosso meio, irmão, sem contar fora, né, os que esse rio está alcançando, fora da igreja. Fora da igreja. Então vamos pedir ao Senhor para tirar de nós, né, toda a complicação. Ser simples, né? Insignificante. Mas sabe exatamente onde está a cura. Não liga, né, para status, não liga para posição. Certo? Só quer saber de uma coisa, de seguir a direção que Deus está dando, né? Eu não quero saber de conversa negativa, eu só quero saber da direção que Deus está dando. Fala isso, né? Diga, olha, eu não quero saber de conversa, né, negativa, eu só quero saber da direção que o Senhor está dando. Tá bom? Só isso e nada mais. Isso vai salvar você, né? Vai, né, manter você saudável. No rio, né? No rio, vivo, saudável no rio. Tem até uma experiência, não sei se dá tempo de contar, mas quem leu o Alimento Diário viu, uma criança, né, lá em Olímpia, né, foi em Olímpia, né, de 8 anos, um menino de 8 anos, foi lá na sala dos professores, né, nas professoras, disse, ei, eu quero orar por vocês. Aí ficaram rindo, né, acharam aquilo interessante, a criança, vamos, bonitinho, né, aí o menino orou. Não, ele antes, vamos fazer a imersão, né? Não, primeiro vamos fazer a imersão. Eu disse, o que é isso, né? Aí é simples, eu falo e você repete. 8 anos, olha só que ousadia, que autoridade. Eu falo e você repete. Fizeram a imersão, ele fez a oração, colocou 20 livros, né, ali. Quando terminou, não ficou nenhum livro. Os 20 livros, os professores, né, as professoras adquiriram os livros, e aí ele disse para fechar, né? Olha, eu sou da sala tal, se alguém precisar de uma oração particular, pode me procurar. E aí? Rapaz, 2 professoras foram atrás dele, presta atenção, peraí, 8 anos, uma professora foi pedir oração pelo casamento. Diga aí, como é que você vai pedir oração pelo casamento a uma criança de 8 anos? Diga aí.
Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É a palavra de Deus, irmão. Somente a obediência, né? Um menino insignificante, desprezível, tem como trazer resultado, salvação para o seu casamento? Humanamente, logicamente falando, não tem. Não tem. Mas isso não é coisa, né, natural, isso é sobrenatural, né? Quem faz é Deus. Duas foram procurar, inclusive uma já levou o marido para a reunião, tá vendo como é as coisas? E a outra, né, ficou de levar, não sei qual foi o desenrolada, mas enfim, irmãos, elas foram impactadas, né, com aquilo que aquela criança fez ali. Bom, e se nós formos, né, simples, como essa criança, né, insignificante, desprezível. Sabe o que as pessoas, quando a gente sai para orar, o que é que as pessoas acham? Que nós somos insignificantes, desprezíveis. Mas quando você contata a pessoa, né, que você ora, e a pessoa, né, toca na necessidade, aquela pessoa se desmancha. Né? Deus, ele quer agir por meio dos insignificantes e desprezíveis, mas que obedecem à direção que ele está dando, tá bom, irmão? Todos esses que obedecem, certo? A direção que Deus está dando, Deus tem caminho para atuar, para agir por meio deles. Deus não vai agir por meio de mestre, doutorado, certo? Em teologia. Irmão, Deus não age, não é isso. Deus age por meio dos simples, né? Das crianças. Se não se converter e não tornar como uma criança, jamais entrareis no reino dos céus. É difícil, né? Querer descer para ser uma criança, né? Para se humilhar. Criança vai fazer uma coisa, ela pergunta logo se pode, né? Ei, pode fazer assim, assim, pode fazer? Né? Pode. O adulto já sabe tudo que tem que fazer, né? Não pergunta não. Eu já fiz assim. Quando você se acha alguma coisa, né, você já faz no lugar de Deus. Então quem faz não é Deus, é você. E aí não vale nada para Deus, está vendo? Quando a gente se acha alguma coisa, a gente quer fazer no lugar de Deus. E aí Deus não encontra espaço para agir. Mas o que estamos aprendendo, né, agora é que por meio da imersão, até a oração, né? Não é uma oração elaborada, certo? Na caixa, né, dentro da caixa, daquele jeito para oração bonita, não. Até a oração é dentro da palavra, certo? E aí isso aí toca, né, nas pessoas, porque Deus flui de nós para as pessoas. Quem faz a obra de Deus, a vontade de Deus, é Deus, é a palavra de Deus. Nós somos apenas canais. Amém? Agora eu vou terminar por aqui. Passei 1 minuto só, tá bom? Mas não deu tempo ainda de falar tudo não. Amanhã a gente conclui, tá certo? Vamos fazer uns grupos para a gente compartilhar, porque a gente, tá bom? Seja como uma criança aí. Amém? Seja como uma criança.